Olá pessoal, esse é o Jus Brasil Entrevista, eu sou Fernanda Valente, estou aqui com Gabriel Azevedo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre representatividade da mulher nos cargos de comando. Você sabia que teve um projeto Mulheres Inspiradoras, em 2018, que analisou 186 países e deles todos, o Brasil ocupa a posição 161 no ranking de representatividade feminina no Poder Executivo. Para falar sobre isso, um tema de extrema importância, a gente convidou a doutora Raquel Preto, ela é atual tesoureira da OAB e especialista em Direito da Empresa e Tributário. É isso, doutora? Isso mesmo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por vir até aqui. Obrigada pelo convite também. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria entender por que, como, onde, o que moveu a advogada Raquel Preto, da área tributária, a ingressar na OAB. O interesse em entidades de classe sempre existiu? Vamos lá. Sim, eu tenho um histórico de participação em entidades de classe ou entidades de áreas jurídicas, acadêmicas que me interessam, né? Então, sou associada a institutos acadêmicos, associações, enfim, diversas. Tinha tido um cargo de gestão no IASP, no Instituto dos Advogados de São Paulo, como secretária-geral, depois diretora administrativa, mas realmente a minha ida para a OAB foi peculiar, né? Na verdade, ao longo dos últimos 12 anos, né, ou seja, as últimas 4 eleições para a OAB, eu tinha sido convidada por vários grupos que se organizam, né, a cada 3 anos para disputar as eleições da OAB, né? E eu sempre disse não. E eu dizia não por 2 motivos fundamentais. Primeiro e mais importante motivo, pelo motivo de que nenhum desses grupos, nem situação, nem oposições que iam se formando, conseguia me refletir enquanto mulher advogada. Mas aí, dessa vez, foi uma longa insistência, né? Eu fui procurada e convidada aí ao longo de um ano, aproximadamente, e eu realmente acabei, de repente, percebendo que era pela primeira vez um grupo para o qual essa questão da participação da mulher advogada na chapa que se formava era alguma coisa importante. Ou seja, não era simplesmente para ter lá uma dúzia de mulheres para mostrar uma certa diversidade. Quase 40% na chapa, ou seja, Isso. 38%. Éramos a chapa que mais composição feminina tinha, 39% de todas as que disputaram. E qual é a diferença que essa proporção de mulheres traz para um grupo político que passa a coordenar a OAB? Eu acho que traz toda a diferença, porque o olhar feminino sobre o mundo e sobre o mundo jurídico, sobre o universo do direito, é diferente do olhar masculino. Né? E eu acho que a diversidade importa e ela torna qualquer ambiente humano, de interação humana, muito mais rico, muito mais potente, porque eu acho que é muito mais difícil você andar pelo mundo afora, um mundo extremamente complexo, como é este mundo, né, desta nossa sociedade contemporânea, conectada, digital, instantânea, né, ansiosamente cobrando de todas e todas muitas manifestações o tempo inteiro, quando você só tem um olhar, quando você só tem um tipo de opinião. Eu acho que a criatividade do gênero humano está espalhado por todos os seres humanos, incluindo aí mulheres que são mais da metade dos seres humanos que habitam o planeta Terra, né? No Brasil nós somos 51,5% da população brasileira e mãe da outra metade. Então acho que a gente tem que ter alguma relevância nessa história, né? Mas nessa questão dos cargos, como que a senhora vê a exigência de 30% dos cargos para mulheres? Fundamental. Inclusive na OAB, a partir de 2021. Fundamental. Eu sou uma histórica defensora de ações afirmativas variadas. Eu costumo dizer que a política de cota de gênero é uma das ações afirmativas que se deve implementar.
Acho que não deveria ser a única, né? Acho que a gente deveria usar os bons exemplos de países que são muito bem-sucedidos nesta questão de equalização de gênero, que é o caso, por exemplo, dos países nórdicos, uma eterna referência nisso, na Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, que não estão no ranking mundial dos melhores países em termos de equalização de gênero à toa. Eles não chegaram lá porque eles não eram países de estrutura patriarcal, com muito machismo. Eram e ainda são, mas são países que há 25, 30 anos perceberam que isso tinha que se tornar uma política de Estado. Aliás, uma política de Estado, não de governo, porque ela tem que transcender governos. E eles estipularam uma série de ações afirmativas e de políticas públicas inteligentemente construídas, com sabedoria, e uma delas é a cota de gênero. Eu sou uma absoluta defensora de cota. Cota faz bem para toda a sociedade, cota racial é boa, né? A prova disso é o desempenho dos estudantes brasileiros que acessaram universidades por meio das cotas raciais e que os estudos e as pesquisas diversas mostram a mais ampla produtividade pós-encerramento dos seus cursos universitários, mestrado, doutorado, especializações, a produção acadêmica dessas pessoas é absolutamente exemplar. Então aí vou lhe lançar um desafio, porque no caso das eleições, justamente para cargos proporcionais, ou seja, cargos no legislativo, deputado estadual, federal e distrital, a gente não pode colocar um pano e vão a chapas que tem 30% reservado às mulheres. As candidaturas. As candidaturas femininas. E no ano passado não identificaram um grande aumento e a gente, veja você, no Congresso querendo acabar com 30% porque dizem que isso não funciona. Ou seja, elas funcionam, a gente alegando a questão das chapas com candidaturas laranja, muitos escândalos no PSL. A quem compete, né, garantir essa aplicação efetiva dessa medida para que a gente não tenha candidaturas laranjas? O poder público pode melhorar o incentivo? E aí eu volto, na minha impressão funcionam, porque se não fosse por esses 30%, aí é que não haveria quase nenhuma mulher representada. Então, eu acho que funciona, na sua visão funciona. Como é que a gente combate as laranjas e de que forma a gente pode, através do poder público, melhorar os mecanismos? Vamos lá. Primeiro, funciona ou não funciona? Eu não acho, eu tenho certeza que funciona. A mensuração dos organismos internacionais que mensuram participação de mulheres no legislativo, ela se dá pela Câmara Baixa. A nossa Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que antes das últimas eleições a gente tinha 9,5% de deputadas federais. Hoje nós temos 15%. Este aumento só aconteceu porque nós temos esta cota de candidaturas. Mas como as entidades representativas vão atuar prontamente nisso? A OAB São Paulo já está atuando, né? Como eu disse, realmente é um grupo que tem uma visão diferente. Evidentemente, a gente não consegue perceber, talvez no sistema OAB inteiro nacional, essa mesma postura, esse mesmo engajamento, a começar pelo fato de que o Conselho Federal, nesse momento, está dirigido por um grupo exclusivamente de homens, o que é um equívoco e um erro enorme. Mas São Paulo, sim. Então, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo, né? As lideranças, por exemplo, da OAB São Paulo estão engajadas com essa temática. Nós tínhamos o plano de valorização da mulher advogado que havia sido proposto inicialmente em 2006, depois em 2014, 2015 pelo Conselho Federal da OAB e que foi pouquissimamente implantado pelo país afora. A primeira edição desse plano de valorização da mulher advogada é de 2006. Eu fiquei até espantada quando eu fui pesquisar e descobri. Uma das recomendações dentro dessas propostas de valorização da mulher é que não se cobre a anuidade da advogada que decide ter filhos. Então, no ano em que ela vai dar à luz, né, ou vai adotar, não se deve cobrar a anuidade dela, porque se sabe que a produtividade profissional da mulher advogada cai bastante.
Portanto, é uma ação afirmativa importante, num momento muito especial para toda e qualquer mulher que decide ser mãe. Né? É uma opção decidir ou não ser mãe, mas algumas mulheres decidem. Puxa, isso já estava previsto. Quer dizer, é um esforço orçamentário? Claro que é, mas é um esforço orçamentário positivo. Então, gerir um gestor, né, uma gestora, ele tem que fazer escolhas estratégicas. Para esse grupo, foi melhor cortar determinadas despesas que nós consideramos menos relevantes e botar para valer em pé o plano de isenção da anuidade. E ele acabou de ser aprovado na sessão, foi proposto pela diretoria, né, a tesouraria sob minha responsabilidade fez o estudo, fez a preparação orçamentária, colocamos de pé, a diretoria aprovou por unanimidade, levamos a conselho para ratificação e foi aclamado, foi aprovado por aclamação e está valendo. Este ano, em 2019, as mulheres advogadas paulistas não vão pagar anuidade. Se os bebês nasceram ou foram adotados no começo do ano, por exemplo, vão receber de volta a sua anuidade. Então, assim, quando você tem vontade e quando você decide transformar a realidade, tudo é possível. Por exemplo, quando o assunto é assédio moral, o que a OAB pode fazer ou já tem feito a respeito disso? Um dos nossos tópicos, e que está sendo estruturado nesse momento, é um programa de apoio às advogadas que têm problema não só de assédio moral, assédio sexual, e são vários os casos, né, em ambientes profissionais, empresas, escritórios, mas também em ambientes institucionais. E essas mulheres precisam ter realmente uma postura institucional de acolhimento. Elas precisam se sentir confortáveis para estabelecerem uma interlocução com a OAB e para poderem utilizar a OAB como, na verdade, um interlocutor que vai fazer acolhimento, mas que também vai ajudá-las nessa resolução. Então, assim, esclarecimento para essas mulheres, até que ponto é errado ou certo fazer isto ou fazer aquilo. Ter, sim, um canal de comunicação aberto para receber denúncias, para receber reclamações, requerimentos, processar, abrir os expedientes para cada uma dessas coisas e processar estes expedientes, chamando quem dê direito e quem seja necessário para vir prestar esclarecimentos. Nós temos várias ideias, por exemplo, estamos pensando em criar uma espécie de um termo de ajustamento de conduta em ambientes profissionais em que você tem esse tipo de ocorrência, que é uma forma também de provocar empresas, instituições, repartições públicas à mudança de atitude. A gente vai ter um selo de reconhecimento para ambientes que são favoráveis às carreiras femininas, são ambientes considerados rígidos, saudáveis. Então, assim, faremos isso, e isso nunca foi feito antes, não só pela Seccional Paulista, mas também não é um expediente que tenha conseguido se instalar de forma ostensiva no ambiente da OAB. Agora, eu acho que é importante o seguinte, quando a gente quer lutar por alguma grande causa, é importante a gente fazer a lição de casa realmente direito. E essa lição é dentro de casa. E, aliás, é impossível transformar o mundo quando você não se autotransforma, né? Então, a gente precisa criar esse ambiente, esses procedimentos institucionais, para que a gente possa depois apontar os dedos, né? De forma bem apontada. Então, isso é alguma coisa que agora, no mês de maio, já está em construção, e a gente deve chegar no final de maio, inclusive com um canal de denúncia preparado para isso e tudo mais. Então, esse é um exemplo de atitude concreta de quem quer fazer a diferença e quer se engajar, né? Torcemos para que seja um sucesso. Muito obrigada pela participação. E agora nós deixamos para você esse tema de tão relevante importância. A gente quer saber o que você pensa sobre isso. Deixa aí seu comentário. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal.